Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore completamente o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vê você em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus capítulo 6, versos 3 e 4. Existem muitas pessoas que fazem o bem, o que é algo bom, certo? E há muitas pessoas que não se importam com nenhuma reputação de fazer o bem, o que também é bom. Só que raramente as duas qualidades coincidem na mesma pessoa. E isso, infelizmente, é algo ruim. Parece um fato lamentável que o mundo esteja dividido entre aqueles que fazem o bem e querem ser conhecidos por isso, e aqueles que não fazem o bem e não poderiam se importar menos com outra pessoa. Agora, como é que seria conhecer uma pessoa que faz o bem e não se importa nem um pouco com isso, ou pelo menos com a forma como ela é enxergada fazendo isso? Jesus disse que exatamente esse paradigma de pessoa é que deveria ser o cristão. Em Mateus no capítulo 5, Jesus acaba de falar sobre a lei preenchida e cumprida por ele mesmo. E ele estava tratando de questões morais como raiva, luxúria, casamento, perdão. E agora, no capítulo 6, ele se volta para o tema das práticas religiosas. Todas as religiões têm algo a dizer sobre esmola, oração, jejum. Só que, segundo Jesus, há um grande problema com os nossos esforços religiosos. As pessoas piedosas fazem coisas para que tenham a glória dos homens, para que sejam vistas pelos homens, para que apareçam entre os homens. Isso tudo ele vai descrevendo no capítulo 6 de Mateus. Isso não é somente verdade para aqueles que são tradicionalmente religiosos. Seja o político fazendo o bem para ganhar mais votos, seja o influencer fazendo o bem para poder ganhar mais seguidores, há algo no fundo da nossa humanidade que sempre quer fazer o bem e ser reconhecido fazendo. Faz disso uma ocasião para se vangloriar em si mesmo. E de repente fazer o bem já não é mais a questão, nós é que somos o centro das atenções e não aquilo que nós estamos fazendo. E aí Jesus se levanta e descobre o nosso segredinho sujo. Ele tira a tampa de cima daquilo que está escondendo de fato as verdadeiras intenções nos nossos pretensos bons samaritanismos, se é que essa é uma palavra, né? Esses pretensos bons samaritanos não fazem o bem para poder fazer o bem ou porque o bem é certo. Eles fazem o bem para serem vistos como fazendo o bem. E Jesus diz que os cristãos precisam ter muito cuidado com esse tipo de postura. Evitem, ele diz, praticar as suas boas obras de justiça diante de outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem esses hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu pai, que vê você em secreto, lhe dará a sua recompensa. Mateus 6, 1 a 4. Esses hipócritas que Jesus descreve aqui fazem um papel ridículo em público. Eles pagam para outras pessoas irem na frente deles tocando trombetas e chamando atenção para a divulgação das ofertas generosas que eles estão dando para as pessoas que precisam. Eles querem as glórias dos homens. E se é isso que eles buscam, Jesus diz, essa será exatamente a recompensa que eles terão. Só que é só isso. O nosso Pai invisível vai continuar sem ficar nem um pouco impressionado. Só que existe um outro tipo de oferta aqui que é tão auto-ignorada que é como se a mão que dá estivesse agindo de forma completamente indiferente do resto do corpo. Nós não deixamos a nossa mão esquerda saber o que a nossa mão direita faz. Ou seja, nós fazemos o bem, mas não ligamos a nós mesmos, ao nosso senso de identidade, de valor e glória. A nossa doação é como se fosse uma coçada involuntária no nariz. É apenas algo que a gente faz por reflexo, naturalmente. Não chama atenção para si mesma, não atrai a atenção dos outros para si e nem mesmo atrai a nossa própria atenção. Tal doação não é nem mesmo uma ocasião de orgulho particular para nós. Olha, outras pessoas podem nunca saber, mas eu posso sempre ter orgulho da minha oferta anônima. Dentro de 10 anos ninguém vai saber, mas eu me contentarei com o fato de ter feito a minha parte. Não, nem mesmo isso passa pela cabeça. Nem nossa cabeça, nem nosso coração, nem mesmo a nossa outra mão vai refletir sobre esse ato. Sabe por quê? Porque foi simplesmente algo que a gente fez naturalmente. A gente simplesmente fez o bem, sem trombetas, sem presunção, sem autocongratulações, sem apaziguamento de consciência. Simplesmente fizemos o bem e seguimos em frente. Só que, como é possível esse nível de desprendimento?
Jesus está descrevendo aqui um nível incrível de contentamento. O que ele está descrevendo não é algo natural, porque nós, por natureza, estamos sempre buscando a aprovação como esponjas que sugam água. Nós precisamos ser vistos, nós precisamos ser recompensados. Só que Jesus sabe disso. E é por isso que ele não nos diz: olha, não seja tão necessitado, não deixe que outras pessoas lhe digam o seu valor, apenas faça o que deve ser feito. Não. Jesus sabe que nós não podemos dar valor a nós mesmos. Ele sabe que nós precisamos de um veredito que venha de fora de nós mesmos para nos dizer: olha, eu vejo você, eu te amo. E assim Jesus não proíbe fazer o bem para ser visto. Ele proíbe fazer o bem para ser visto pelos homens. Em vez disso, nós o fazemos sabendo que o Pai que vê em segredo nos recompensará abertamente. Não podemos escapar de fazer o bem para um público. Mas Jesus diz: troquem sua audiência. Somente a pessoa certa de sua posição em Cristo é que pode alguma vez viver dessa forma. Só que se nós conhecermos a nossa adoção pelo Pai, a nossa união com Jesus, a nossa unção com o Espírito, então nós podemos caminhar pelo mundo sob o sol da aprovação celestial e simplesmente viver. Jesus começou seu ministério ouvindo a bênção do Pai. Esse é o meu filho amado, é nele que eu tenho muita alegria. E ele viajou pelo mundo, o homem mais livre que já viveu. Ele nunca puxou Pedro para o lado e disse: Pedro, como é que você acha que eu me saí no meu sermão de hoje? Você acha que alguns ficaram meio descontentes ali com a forma como eu terminei a parábola? O que você acha? Não. Ele nunca lembrou a seus discípulos resmungões: olha, eu posso ter um pouco de respeito aqui, por favor? Vocês têm alguma ideia do que eu estou fazendo por vocês? De forma alguma. Não há trombetas, não há viagens de ego. Ele simplesmente faz o bem, porque é o bem que precisa ser feito. Ele abandona a aprovação dos homens, mas ele conhece o sorriso do seu Pai. E essa é a vida que ele nos dá. É para isso que ele nos chama. Ele não nos chama para dar mais, para orar mais, para jejuar mais. Ele está nos convidando para um paradigma totalmente novo, no qual dar, orar e jejuar não é exatamente o ponto. E nem nós mesmos somos o ponto. O nosso Pai Celestial é o centro de tudo. E a bondade da Escritura é o centro de tudo. Só que o nosso eu e a nossa glória ficam livres do caminho. Elas saem da nossa frente e param de nos atrapalhar. É em Jesus, em sua filiação diante do Pai, que nós encontramos a verdadeira liberdade dessa ansiedade por status. Estamos livres da necessidade de provar a nós mesmos da glória dos homens. E essa liberdade é uma liberdade para a vida do Filho. Uma vida de dar, onde a nossa mão esquerda nem mesmo sabe o que a mão direita está fazendo.